Problema real, né, em São Paulo, que nós estamos vivendo por conta de uma cratera que surgiu na marginal do Tietê. E temos um entrevistado na ponta da linha para falar sobre esse desabamento nas obras do metrô, o geólogo Pedro Luiz Cortes, que é do Instituto de Engenharia e Ambiente da USP. Muito obrigado por nos atender aqui ao vivo no Manhã Band News, pelas imagens, as informações que foram divulgadas até agora. Tem uma investigação em andamento, é claro. Já dá para apontar os caminhos da sinalização da conclusão e entendermos o que aconteceu na marginal do Tietê? Professor, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. A mecânica de todo o acidente me parece bastante simples de ser entendido. O que nós temos ali, né, é que quando o rio Tietê ele foi retificado, né, o trajeto original dele não era tão retilíneo quanto é hoje, ele era um rio cheio de curvas, meandros. Esses meandros eles foram abandonados e foram aterrados com materiais de diferentes origens. Então não se tem um material ali homogêneo e consolidado. E esse material, provavelmente, ele perdeu ainda mais a coesão quando as chuvas ocorreram. Então, quando vamos dizer assim, o equipamento, né, o tatuzão, ele foi se aproximando dessa tubulação, a trepidação do equipamento e a falta de coesão do material fez com que essa tubulação de esgoto se rompesse e o fluxo de esgoto foi lavando esse material com pouca coesão, inundando, né, a escavação e provocando ali uma espécie de assoreamento, né, uma espécie foi lavando aquele material que estava sob a pista, causando a cratera. Então, vendo as imagens e analisando o contexto, não me parece uma situação de difícil explicação, não. Professor, o que a gente tem até o momento, né, pelas imagens que a gente observa, realmente com as informações que foram passadas pelas autoridades, né, é de uma movimentação do tatuzão nesse sentido para conseguir abrir um túnel para passar uma linha de metrô e uma tubulação de esgoto, que, claro, é cadastrada na prefeitura, num terreno que fica próximo de um rio. E é aí que vem a pergunta para o senhor. Essa análise do terreno a ser perfurada, ela precisa ser uma análise minuciosa, é uma análise superficial, isso leva tempo? Como que é o trabalho do geólogo? Porque eu conversei com um especialista hoje, e ele me disse: Pedro, isso é um problema muito mais de geologia do que de engenharia. O senhor concorda? Sim, em parte sim. Na verdade, a investigação do tipo de material que está a ser perfurado, né, é feito por meio de sondagens. Obviamente, acredito que essas sondagens elas tenham sido feitas. Esse material ele foi possivelmente identificado e houve ali algum erro, talvez de cálculo, a respeito da estabilidade desse material, né, principalmente levando em consideração a quantidade o volume de água proveniente das chuvas. Então, esse material, que possivelmente já não apresentava uma coesão muito grande, ele apresentou ainda uma instabilidade maior. É claro que numa situação normal, essa tubulação ela permaneceria ali sem grandes problemas, mas a trepidação causada pela perfuração, né, do tatuzão, isso ajudou, né, vamos dizer assim, que o material perdesse ainda mais coesão e certamente a tubulação ela perdeu sustentação em algum trecho, provocando alguma trinca, né, algum um pequeno vazamento que foi se ampliando à medida que esse esgoto foi sendo passado para esse material e esse material foi sendo lavado. Cachoeira foi verificada ontem aqui pelas nossas imagens, né? Durante o momento em que a gente acompanhava e tinha poucas informações sobre o que estava acontecendo ali ainda. Qual que é o risco de contaminação do solo com esse esgoto que se espalhou pelo buraco, pela cratera aí do metrô que foi aberta lá na marginal do Tietê, hein, professor? Veja, como nós temos um material que está muito próximo do rio e o rio já é muito contaminado, então esse solo certamente já estava contaminado. É claro que todo esse aporte de esgoto ele aumenta a quantidade de contaminantes no solo, mas isso, em princípio, não traz nenhum problema à população, tendo em vista que não há exploração da água subterrânea junto ao rio ali. Nós estamos muito próximo ao rio, não há exploração de água subterrânea ali. E se houver, é claro, os poços que eventualmente existam, né, nas edificações próximas, eles terão que ser
terão a sua água analisada para ver se houve algum tipo de contaminação. Movimentações que acontecem na região, tanto para a obra, né, no subterrâneo, para a construção do metrô, como a passagem de carros por cima da pista da Marginal, na pista expressa, de alguma forma contribuíram para que essa cratera aumentasse ou realmente ela iria aumentar, ainda que a área fosse totalmente isolada? É claro que a movimentação de veículos, ela causa uma trepidação que ajuda na fragmentação, né, desse material já muito pouco consolidado. Mas me parece que o trânsito foi interrompido pouco tempo depois, então a contribuição do tráfego pesado não deve ter sido tão significativo. O principal, no meu entendimento, foi mais o aporte de esgoto que ajudou a lavar esse material, provocando o aumento da cratera e o abatimento da pista da Marginal do Tietê. Quero agradecer ao geólogo Pedro Luiz Cortes, que é do Instituto de Engenharia Ambiental da USP, que conversou conosco e explicou aí um pouco mais, né, sobre essa cratera aberta na Marginal do Tietê que vocês estão observando nas imagens. Professor, obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. São 10 horas e 27 minutos. Você está acompanhando aqui o